Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, nós estamos iniciando um novo mês e estamos iniciando também um novo tema em nossas mensagens. Uma nova série, cujo tema é Tirando os Esqueletos do Armário. Mas o que nós queremos dizer com tirando os esqueletos do armário? Nosso objetivo neste mês é olharmos para nós como igreja e falarmos daquilo que está escondido dentro de nossos armários. Essa expressão, tirando os esqueletos do armário, é uma expressão usada para indicar que escondemos coisas que nós não queremos que as pessoas vejam. Então nós colocamos lá dentro do armário. E hoje nós queremos ver se a gente começa a olhar para esses problemas que temos como igreja, como cristãos. E a gente começa então a trazer à luz. Porque só quando nós tiramos os nossos segredos para fora, só quando nós colocamos para fora os nossos medos, os nossos problemas, os nossos defeitos, é que nós podemos então tratar destas coisas e começarmos um processo de cura. E ao fazermos isto, nós estamos querendo fazer como Cristo. Porque assim como Cristo veio trazer luz ao que estava escondido, assim como Cristo, quando chegava a uma pessoa, ele ia lá e cutucava aquele segredo que ela não queria mostrar. Ele ia lá e cutucava aquela ferida que estava dentro daquele coração. Nós vemos isso quando Jesus chegou à casa de Zaqueu para jantar. Nós vemos isso quando Jesus esteve com a mulher samaritana no poço. Nós vemos isso quando aquele jovem chegou a Jesus e disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus sempre vai e traz e expõe os nossos segredos, os nossos problemas à luz, para que nós possamos então tratar com isso e sermos definitivamente curados, para que não tenhamos mais nada a esconder no armário. Bom, hoje nós vamos então tirar o nosso primeiro esqueleto, né? Nós vamos tratar da nossa tendência de julgarmos, a nossa tendência de emitirmos juízo sobre outros. E o texto de nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Nós vamos ler estes versos, mas eu vou ler os versos e conversando em cima deles com vocês. Então eu gostaria que você pudesse me acompanhar nesta leitura. Lucas, capítulo 37, nós vamos começar pelo versículo 36. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Bom, a primeira questão que eu quero destacar é que Jesus é convidado para um jantar. E essa narrativa de Lucas começa com a descrição deste convite realizado por um fariseu chamado Simão. Simão chama Jesus para jantar em sua casa, mas Simão faz isso porque ele tinha um interesse por trás deste convite. E Jesus prontamente aceitou o convite, o que mostra a nós que Jesus não tinha nenhum preconceito para com os fariseus. E Simão é assim identificado por Lucas, neste texto, como um fariseu, porque é importante entendermos o fato dele destacar isto. Um fariseu era um homem que pertencia a um grupo religioso que buscava tentar identificar o verdadeiro Messias. E certamente Simão, fariseu, convidou então Jesus para avaliá-lo.
de mais perto. A narrativa nos deixa claro que Simão não faz questão nenhuma, e nós veremos isso, de honrar o seu convidado diante de todos que assistiam ao banquete oferecido por ele a Jesus. Segundo os historiadores e teólogos, era costume, naqueles dias, que as portas das casas ficassem abertas para que o banquete fosse visto como uma grande sala teatral. As pessoas que convidavam alguém importante para jantar em sua casa, deixavam então a porta aberta, e as pessoas se aglomeravam nas portas e nos espaços da casa para assistirem àquele banquete. Por isso, então, uma grande sala teatral. Os curiosos podiam entrar e espiar os convidados que estavam comendo e falando. Jovens, velhos, mendigos, ajuntavam-se diante da porta e ficavam ali observando todo o movimento. Mas eis que, de repente, entra uma mulher na sala do banquete e sua presença leva Simão, o fariseu, a emitir um julgamento a respeito dela e de Jesus, conforme nós podemos ver. Então eu quero ler com vocês agora do verso 37 ao verso 39 deste capítulo. Diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Lucas a identifica neste texto como uma pecadora, porque ela era reconhecida por todos como uma pecadora, que vivia na região onde morava então Simão, o fariseu. Essa era a forma de descrever uma mulher imoral, uma prostituta. Eles a chamavam então uma pecadora, era o costume deles naqueles tempos. Essa era aquela mulher que ninguém queria a sua companhia ou amizade. Ninguém queria ser visto conversando com ela, muito menos que ela os tocasse. Porque uma pessoa pecadora, uma pessoa impura, tocar alguém que se considerava puro, significava que a impureza daquela pessoa passava então agora também para ele ou para ela que fosse tocada. Então, desta forma, eles não queriam que essa pessoa tocasse. E é por isso que o fariseu diz: se ele soubesse quem ela era, não deixaria lhe tocar. O fariseu, ao ver a mulher tocando em Jesus, ele emite o seu juízo a respeito da mulher e a respeito de Jesus. E ele faz para si mesmo, isto é, em pensamento, ele não pronuncia, mas ele faz esse juízo em pensamento, no seu coração. As palavras dele é clara. Se este homem fosse um profeta, ele já estava definindo que Jesus não era um profeta. E a mulher, ele já disse, é pecadora. Ele concluiu isso. Simão dá o seu veredito.
dito a respeito da mulher, a partir do que ele ouvia dela, isto é, de sua fama. E seu veredito a respeito de Jesus foi dado a partir do que ele viu na mesa e de seus sentimentos com relação a Jesus. Ele era um fariseu que traz Jesus para jantar em sua casa com o desejo de investigar se Jesus de fato era um profeta e não um homem aberto a buscar e conhecer Jesus intimamente. Ele já tinha um preconceito, um conceito formado a respeito de Jesus. Então, quando aquilo acontece, ele já emite o seu juízo a partir deste preconceito. E devemos incluir em seu veredito, além do que ele ouviu e viu na mesa, os conceitos que também possuía a respeito do que é certo e errado. Os conceitos que lhe foram transmitidos por seus pais, os conceitos que lhe foram transmitidos de geração a geração. Para Simão, um homem de Deus, não se deixaria ser tocado por uma pessoa impura, pois este se tornaria impuro, cúmplice do pecado daquele que o tocou. E é interessante porque aqui há alguns problemas, né? O problema é que Simão não conhecia Jesus. Estava tentando emitir um juízo. E todo impuro que toca em Deus é purificado, porque maior é o nosso Deus do que qualquer impuro. Os conceitos de Simão eram baseados nas Escrituras. Contudo, ele não compreendia a verdade por trás das palavras das Escrituras. E por isso emitiu um julgamento errado das pessoas em questão. Somos tendenciosos. Eu e você, assim como Simão o fariseu, a emitirmos julgamentos sobre as pessoas a partir de nossos credos e valores. Erramos quando não compreendemos de fato a lógica das Escrituras Sagradas. Nossa superficialidade no entendimento da Bíblia nos faz errar. E quando isso acontece, em vez de salvarmos, condenamos à morte as pessoas. Em vez de aproximarmos o pecador de Deus, os afastamos com o nosso legalismo. Em vez de acreditar que Deus é capaz de tornar puro o impuro, nós achamos que o impuro vai tornar Deus impuro. Distorcemos, assim como Simão, a verdade. Outra forma de julgamento errado que nós praticamos é a tendência de julgarmos os outros a partir de nossas próprias falhas. A pessoa mentirosa, ela sempre acha que os outros estão mentindo para ela. A pessoa adúltera, ela sempre acha que o seu cônjuge está traindo ele ou ela. O invejoso sempre acha que todos têm inveja dele. Nós somos tendenciosos a projetar para o outro os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas. Culpamos o outro por aquilo que nós praticamos de errado, talvez lá no fundo como uma forma de cobrir nossos próprios pecados. E essa atitude do fariseu em julgar, a partir de seus valores e credos, nos leva ao ensino de Jesus que se encontra no Evangelho de João, que hoje foi lido aqui pelo pastor Décio, no culto da manhã. João, capítulo 7, versículo 24, diz assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não julgue apenas pela aparência. Julgue com justiça.
julgar pela aparência é fazer juízo de uma pessoa baseado no seu padrão e nos seus valores pessoais. É fazer juízo de pensamento, das motivações ou atitudes de outra pessoa, baseado no sentimento que você possui em relação a ela, ou na compreensão sua. Esse foi o julgamento que Simão, o fariseu, emitiu da mulher e emitiu de Jesus. E ele o julgou a partir de seus valores e de seus sentimentos com relação à mulher e a Jesus. E por isso ele errou. Nós somos tendenciosos, digo novamente, a fazer este tipo de julgamento. Aliás, nós o fazemos o tempo todo. Julgamos, por exemplo, a beleza de uma pessoa a partir dos valores que temos a respeito de beleza. E então sentenciamos se ela é bela ou feia. Se eu acredito que para ser bonito é preciso ser magra como padrão colocado pela sociedade, então eu passo a definir uma pessoa bela a partir de sua magreza. Fazemos juízos assim, a partir de conceitos que estão estabelecidos em nós. E em grande parte, estes conceitos nos são transmitidos pela cultura da qual fazemos parte. Mas talvez você vá em outra cultura, em outra sociedade, e para eles o padrão de beleza não está associado com ser magro. E é daí que se origina o preconceito, a discriminação e a injustiça. Por exemplo, eu digo, aquele jovem é negro. Esse é um juízo. Mas é um juízo caracterizado pela cor da pele daquela pessoa. E que é então uma verdade. Neste modelo de julgamento não existe um juízo de valores. Apenas uma afirmação concreta de algo. Assim como eu poderia dizer, aquele jovem é branco, se ele o é. Agora, quando eu digo assim, aquele jovem negro é ladrão, esse é um juízo baseado no valor que a sociedade transmite para nós e vende para nós. Isso inclui valores. E aí o nosso juízo é um juízo de condenação. E é isto que Deus está dizendo: não julgue apenas pela aparência. Julgue com justiça. Não julgue baseado em valores que a sociedade construiu para você. Não julgue baseado em seus sentimentos pessoais. Julgue com justiça. É esse tipo de julgamento que Jesus diz para não fazermos. Um julgamento que nos é levado a emitir constantemente pelos padrões estabelecidos pela sociedade. E aí nós erramos. Porque nós conhecemos parcialmente uma pessoa. Nós conhecemos parcialmente os fatos reais. Você pode assistir a uma cena e emitir um juízo. Mas você não consegue ver o coração das pessoas que estão por trás da história que você assistiu. Portanto, em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2 diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Entretanto, existem julgamentos que precisamos fazer.
Não temos como viver uma sociedade sem que nós façamos julgamentos. E o próprio Senhor Jesus diz: julgue com justiça. Não podemos fazer esse tipo de julgamento, é isso que Jesus está falando, de pessoas baseadas em valores, baseadas em sentimentos. Mas nós precisamos sim emitir alguns julgamentos, que significa discernir o que é certo e o que é errado. Precisamos discernir os caminhos que escolhemos. Precisamos discernir os pregadores que ouvimos. Precisamos discernir os amigos que abraçamos. O trabalho que realizamos. Mas como discernir o que é certo e o que é errado? Em um mundo relativista. Em um mundo que está vendendo a ideia de que tudo é certo e tudo é errado ao mesmo tempo. Um mundo que já não tem mais preto ou branco, né? Mas diversos tons de cinza. Como discernir? Nós temos que discernir a partir da palavra de Deus. A Bíblia é o nosso livro de conduta, a nossa única regra de fé. A partir dos princípios da Bíblia, nós podemos discernir caminhos justos. Na Bíblia encontramos as palavras que nos ajudarão a julgar com justiça e dessa forma discernirmos o que é o certo e o que é errado. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Existem coisas que são claras e concretas. Estas eu consigo julgar a partir da palavra de Deus. Preste atenção. Mas nem todas são assim. Por exemplo, eu vejo alguém entrar numa loja e roubar um refrigerante. Ele pega, coloca, né? Talvez você já viu essa cena, dentro da blusinha e sai de fininho. Eu posso dizer, e posso fazer o seguinte juízo: essa pessoa roubou, ela pecou. Talvez você esteja passando e veja uma cena que te assuste. Alguém matando uma pessoa. E você pode afirmar, sem dúvida alguma, baseado no fato do que você viu, que aquela pessoa matou alguém, cometeu um assassinato. Ela pecou. Essas coisas são claras e concretas. Mas daí você dizer que aquela pessoa que pegou o refrigerante, colocou dentro da blusa e saiu de fininho, ou que aquela cena que você viu e alguém acabou por matar o outro, você fazer um julgamento e dizer que aquela pessoa é ladrão ou que aquela pessoa é um assassino. Existem muitos outros fatores que precisam ser considerados para que você emita este juízo. Muito menos afirmar que essa pessoa vai para o inferno ou para o céu por causa destes pecados. Nós não conseguimos enxergar tudo o que se passa. Talvez aquela pessoa, pela primeira vez, ousou pegar aquele refrigerante, colocar dentro da blusa e sair num desespero de fome ou de alguma outra coisa. E o que ela precisa não é alguém que diga para ela: você é ladrão. Talvez aquele foi o primeiro ato dela errado, e ela precisa de alguém que abraça ela e oriente, mas você muitas vezes já vai lá e emite um juízo sobre aquela pessoa, colocando ela à margem já da sociedade. Ou talvez essa pessoa que você pegou e viu nessa cena imaginária, matando alguém, você não sabe a história que está por trás. Talvez aquela pessoa que ela matou tinha acabado de violentar a sua esposa e, num momento de ira, aquela pessoa acaba por matar aquela... E você já o julga como um assassino, um pecador. Nós somos proibidos por Cristo de emitir juízo de valores das pessoas. Não cabe a nós, não cabe a mim, não cabe a você dizer quem é joio e quem é trigo.
Não cabe a nós definirmos quem tem o passaporte do céu. Não podemos julgar, somos imperfeitos, incompletos, imparciais, enxergamos todas as histórias de modo muito limitado, não conhecemos corações, não conhecemos pensamentos, não temos direito de emitir esse tipo de juízo. E diante do juízo emitido por Simão, Jesus abre o armário de Simão e lhe mostra o esqueleto que ele estava escondendo. Seu farisaísmo, sua antipatia para com os pecadores, seu preconceito para com aquela mulher, a sua frieza para com a sua própria pessoa, conforme nós veremos à frente, a forma como ele tratou o convidado de honra dele, Jesus. Sua incapacidade sequer de reconhecer o Messias que estava à sua frente. Tudo isso é escancarado naquela cena desta mulher que adentra neste banquete, como veremos. Então agora Jesus vai tirar o esqueleto do armário. Preste atenção o que vai acontecer. João capítulo 7, versículo 40. Jesus vai levar Simão a se enxergar. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Jesus conta uma história para ajudar Simão a perceber quem de fato ele, Simão, era nessa história. E quem era a mulher na história, a quem Simão declarou pecadora. Nos tempos de Jesus, era muito comum que o dono da casa, ao receber um convidado, providenciasse um servo para lavar os seus pés. E quando o dono da casa não tinha condições de manter um servo na casa, o próprio dono pegava a toalha, se inclinava e lavava os pés do seu convidado de honra. Também fazia parte dos rituais da hospitalidade naquele tempo, receber seus convidados com um beijo na testa, simbolizando as boas-vindas. E durante a refeição, também era costume derramar algumas gotas de um óleo perfumado sobre a cabeça dos convidados, como um símbolo de respeito a ele. Simão não fez nenhum destes ritos para com seu convidado Jesus. Sua hospitalidade foi fria e desconfiada, pois o seu objetivo era estudar Jesus e não conhecê-lo intimamente. Era tentar descobrir alguma falha para que ele pudesse já emitir o juízo. Não é o profeta, não é Messias.
Sua atitude já demonstrava o preconceito que ele tinha da pessoa de Jesus e o seu caráter soberbo. Ele, como os demais fariseus, não reconheciam os seus pecados. Se achavam santos e cheios de sua própria justiça. Por isso que, ao entrar uma pecadora, ele estava pronto para condená-la. Porventura, muitas vezes, não agimos nós assim? Não agimos nós assim com os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos na igreja, talvez com os nossos próprios familiares? Não somos, por vezes, desconfiados e julgamos as pessoas a partir dos nossos conceitos já formados a respeito delas? Tudo aquilo que o fariseu tinha deixado de fazer com Jesus Cristo, aquela mulher fez. O interessante é que aquela mulher não se importou se viriam a falar mal dela, ou se ela era benquista dentro daquela casa, na casa de Simão, e diante dos que ali estavam. Ela apenas foi em direção a Jesus, quebrando a barreira do preconceito, sem medo dos olhares que a condenavam enquanto ela caminhava em direção a Jesus, sem se preocupar com os dedos que apontavam para ela e dos comentários maldosos a seu respeito. Ela foi direto aos pés de Jesus. Ela foi para o lugar aonde somente aqueles que conseguem enxergar verdadeiramente quem é Jesus vai para os seus pés. E no final dessa história, Jesus deixa claro para o fariseu, o religioso, que confiava em seus conhecimentos das Escrituras, em suas obras religiosas, que pensava estar salvo, que ele não estava. E Jesus deixa claro para ele que acreditava saber tudo sobre o Messias, que julgava pronto a identificá-lo, que ele não sabia nada, era cego. E ao mesmo tempo Jesus aponta para a mulher, a qual o religioso julgou pecadora, a quem o fariseu tinha certeza ser desprezada por Deus, indigna de assentar em sua mesa. Entretanto, Jesus afirmou que ela estava salva. Seus pecados tinham sido perdoados. As palavras de Jesus causou um alvoroço no ambiente, entre os convidados. Isso porque possivelmente estava cheio de fariseus, amigos de Simão. É o que diz para nós o verso 49 e o verso 50 deste texto. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, e ele reafirma: sua fé a salvou, vá em paz. Os fariseus e judeus, de uma forma geral, sabiam que somente Deus poderia perdoar pecados. E por que só Deus pode perdoar pecados? Eu não posso perdoar pecados, os homens não podem perdoar pecados. Deus, somente Deus pode perdoar pecado, pois todo pecado é uma agressão direta a Deus. Portanto, somente Ele tem a autoridade de perdoar pecados. E eu quero que você compreenda uma coisa: quando você fere uma pessoa, você fere a Deus em primeiro lugar. Quando você fere uma pessoa, você fere a Deus em primeiro lugar. Todo ato que você comete errado contra a vontade de Deus, é a Deus que você fere em primeiro lugar. Por isso Deus é aquele que tem todo o poder para nos perdoar. E é aquele único que pode nos perdoar. E é interessante porque os fariseus tinham esse conhecimento. Só Deus pode perdoar pecados. Isso significa que, ao fazer aquilo, Jesus declara aquela mulher perdoada. Ele também estava dizendo àquele fariseu que o estava estudando: muito prazer, Simão, eu sou o Messias. Entrei na sua casa,
você não lavou meus pés, entrei na sua casa, você não me deu um beijo, você não derramou óleo sobre mim. Eu sou o Messias. Eu quero terminar pontuando 3 coisas deste texto, para nós refletirmos. Primeiro, Jesus tira do armário o esqueleto que escondemos. Talvez dentro do seu coração, da sua vida, tenha uma história que você tenta esconder de todas as pessoas. Dores que você tenta abafar. Pecados que você quer esconder. Taras, traumas. Mas eu quero dizer para você, Jesus expõe os nossos corações e as nossas intenções. Quando você se aproxima de Jesus, quando você senta na mesa com Jesus, a luz de Cristo invade todas as dimensões da vida. O fariseu foi desnudado diante de todos. Jesus o viu e percebeu que ele se julgou digno de ser aceito por Deus mediante as suas obras religiosas, mas ele foi rejeitado. Deus abate o soberbo. Somente aquele que não tem um espírito humilde é capaz de confiar nas suas próprias obras. A mulher foi desnudada. Jesus a viu e percebeu que ela se julgou indigna de ser aceita por Deus. E por isso foi aos pés do Salvador, de Jesus Cristo. E com obras de arrependimento, ela foi aceita por Jesus. Deus exalta o humilde, aquele que nele confia. Diante de Jesus, todos nós somos desnudados. Os esqueletos são tirados do armário. Jesus expõe nossos esqueletos, queira você ou não. Portanto, abra mão de qualquer tentativa de mérito diante dele. Reconheça quem você é de fato, pecador. Aceite a graça de Deus, o seu amor por você. Ele te perdoa de todo o pecado, contanto que você o reconheça como Salvador. Não haja como Simão, fariseu, mas faça como aquela mulher, vá aos pés de Jesus, ainda que com lágrimas, mas não deixe a tua oportunidade passar sem ter este encontro com Jesus. E quando Jesus diz para aquela mulher agora, você está perdoada, vá em paz. As palavras de Jesus para mim e para você. Você está perdoado, vá em paz. E não volte mais para a mesma vida de pecado. Porque aquele que se arrepende, não vive no mesmo lugar. Ele muda a sua história, ele muda os seus caminhos, ele muda o seu comportamento. Segunda lição, Jesus nos ensina que todo julgamento só pode ser feito a partir da sua palavra. Aquele que julga o seu próximo baseado em seus próprios critérios e valores se torna alvo de julgamento de outros, pois da mesma forma que julgam serão julgados, diz Jesus. Jesus ensina que devemos julgar com justiça, e só conseguimos fazer isso se julgarmos a partir da palavra de Deus. E para isso precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus. E julgar somente aquilo que é claro e concreto diante de nós. Temos que parar de julgar as pessoas e de colocar valores nelas, pois não somos deuses para avaliar corações e intenções. E se você continuar fazendo isso, você está querendo sentar no trono de Deus e ser juiz. Isso é pecado. Precisamos parar com essa coisa de dizer, ela só fez aquilo para me provocar. Ele só pensa em seus interesses. Parar com esse mimimi, parar de julgar as pessoas porque você não conhece corações. Estas palavras são palavras de julgamentos baseadas em valores e critérios próprios. Terceiro, Jesus nos ensina que devemos amar a todas as
pessoas ao invés de julgá-las. Participar da mesa, como nós fizemos aqui hoje com Jesus, é se abrir para honrar a todos. Jesus aceitou o convite do fariseu. Alguém que nem sequer estava disposto a amá-lo, a abraçá-lo. Mas Jesus, em amor, foi à casa dele. Só podemos honrar a Cristo se honrarmos ao outro. Na mesa com Jesus, é lugar de amar a todos e não de julgar e avaliar as pessoas, mas de se entregar a elas em amor. Na mesa de Jesus, a prostituta tem lugar. Na medida que você acolhe o outro, você acolhe com os seus erros, com os seus pecados e com as virtudes também. E na medida que você o acolhe, o abraça e anda com ele, o outro vai se curando e se transformando pelo poder de Deus, o poder do amor de Deus que opera através de você. Aceite o outro na sua mesa, sem julgar. Apenas ame e deixe que o amor restaure todas as coisas. Convide para a sua mesa aquelas pessoas que você não as conhece bem. Convide. Dê a estas pessoas a oportunidade de serem conhecidas por você. Abra seu coração. Se abra para amar. Jogue esse esqueleto fora. Essa tendência de julgar. Essa noite. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Pai eterno e poderoso, nós queremos te dar graças por tua palavra, por teu ensino. E nós oramos, Deus, para que possa dar a nós um coração de amor. Um coração pronto a abraçar. E nós queremos realmente nos desfazer desse esqueleto, Senhor. Jogar fora isso. Não queremos viver julgando. Sabemos que somos tendenciosos, mas nos ajude, Senhor, a termos julgamentos justos, a julgarmos só aquilo que é claro, que é concreto. Nada mais além disso, Senhor. Porque reconhecemos que somos incapazes de avaliarmos corações, intenções, pensamentos. E nós queremos simplesmente amar a todos, como o Senhor amou, como o Senhor aceitou aquela pecadora quando estava à mesa, como o Senhor sentou com Simão e não julgou, deu a ele a oportunidade de conhecê-lo, entretanto, Simão não aproveitou aquele tempo. Nossa oração é que nossos corações estejam abertos, Deus, para que nós não venhamos errar, para que nós não tenhamos também um conhecimento superficial da Bíblia e cometemos erros por causa disso. Ajuda-nos, Senhor, a compreender profundamente a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.